Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Olivia Carter viveu uma vida invejada por muitos, uma família aparentemente amorosa, um casamento estável com Daniel Harper e uma fortuna herdada que lhe proporcionava segurança e conforto. Mas por trás dos sorrisos e fachadas, a traição estava se formando. Seu marido Daniel e sua irmã, Jessica, nutriam ambições sombrias e implacáveis, queriam matá-la e reivindicar sua herança. Ninguém poderia imaginar que família e amor poderiam se tornar inimigos mortais. Olivia, imersa em sua vida cotidiana, ainda não tinha consciência do perigo que a ameaçava. Cada gesto de cumplicidade entre Daniel e Jessica, cada plano secreto, preparava sua ruína. Mas o destino interveio inesperadamente. Em um encontro social, ela cruzou com Alexander Sterling, um bilionário poderoso e influente. Ele tinha uma rara habilidade de detectar dor e traição nos outros e ficou imediatamente impressionado com a situação de Olivia. Alexander, protetor e implacável com aqueles que cometem injustiças, decidiu tirar a vida dela sob sua proteção. O que começou como uma história de ameaça e sobrevivência rapidamente se transformou em uma trama de vingança e paixão. Alexander não estava lá apenas para proteger Olivia, ele queria punir aqueles que a haviam traído, de forma espetacular e definitiva. Entre um amor intenso e um perigo constante, Olivia descobriria que a traição de seus entes queridos foi o começo de uma aventura que mudaria sua vida para sempre. Olivia Carter acreditava que sua vida era simples e segura. Casada há 5 anos com Daniel Harper, ela acreditava conhecer o marido de cor e salteado e confiava na irmã Jessica, com quem havia compartilhado todos os momentos importantes de sua vida. Mas às vezes as aparências enganam. Tudo começou com pequenos detalhes perturbadores. Daniel passava longas horas fora de casa apagando suas mensagens. E Jessica parecia estar sempre atenta a cada movimento seu. Olivia inicialmente ignorou esses sinais, atribuindo-os ao cansaço ou a mal-entendidos. Mas uma noite, ao chegar em casa mais cedo do que o esperado, ouviu uma conversa que mudaria sua vida. Daniel e Jessica estavam na sala de estar, cochichando baixinho. Ela não desconfia de nada, disse Jessica com um sorriso frio e calculista. Em algumas semanas tudo será nosso, respondeu Daniel. O coração de Olivia se apertou. Ela compreendia a extensão da traição. Seu próprio marido e sua irmã estavam conspirando para matá-la e tomar sua fortuna. Olivia recuou silenciosamente, ofegante. Os anos de amor, confiança e proteção que ela investira na família pareceram ruir num instante. A traição foi total, implacável e profundamente dolorosa. Ela passou a noite pensando, tentando encontrar uma solução, mas o perigo era real e imediato. Ela não podia mais contar com ninguém. Seu mundo havia se tornado uma armadilha mortal. E foi naquele exato momento que uma ideia começou a germinar em sua mente: sobreviver, proteger-se e um dia, fazer aqueles que tentaram eliminá-la pagarem. Após descobrir a traição de Daniel e Jessica, Olivia se sentiu perdida e vulnerável. Precisava pensar longe de casa, longe de olhares cúmplices e sorrisos falsos. Decidiu ir sozinha a um evento beneficente realizado em uma luxuosa galeria de arte. As paredes estavam adornadas com pinturas magníficas, mas para Olivia tudo parecia monótono e sem cor. Sua mente só via traição e perigo. Enquanto vagava entre os convidados, seus pensamentos quase a cegaram. E foi então que ela o conheceu, Alexander Sterling. Alto e elegante com um carisma imediato, ele estava perto de uma escultura de bronze, examinando o salão com rara confiança. Mas o que impressionou Olivia foi seu olhar. Seus olhos pareciam perfurar paredes, lendo cada emoção escondida por trás de máscaras e sorrisos falsos. Por algum motivo, Olivia sentiu-se atraída por ele. Antes que ela pudesse falar, Alexander se aproximou e disse calmamente: "Você parece preocupado, e eu posso sentir que você está carregando um fardo que ninguém aqui entende." Olivia, surpresa, permaneceu em silêncio. Ninguém jamais havia falado com ela daquele jeito. Não havia julgamento em sua voz, apenas uma compreensão profunda, quase intimidadora. Alexander continuou: "Às vezes compartilhar o que você está vestindo pode ser o primeiro passo para a sobrevivência." Sem pensar muito, Olivia lhe contou parte de sua situação: a traição do marido e da irmã, seu medo e a sensação de estar sozinha no mundo. Alexander ouviu atentamente sem interromper, com uma intensidade que a fez se sentir protegida e vulnerável. No final da noite, Alexander lhe ofereceu algo inesperado: "Não posso apagar o que aconteceu, mas posso ajudar a proteger você. Se quiser." Era o início de uma aliança improvável.
Olivia ainda não sabia o quão poderoso Alexander era, ou quão implacável ele podia ser com aqueles que tentavam prejudicar aqueles que ele amava. Mas ela já sentia que sua vida havia mudado. Ela não era mais apenas uma vítima. Estava prestes a entrar em um mundo onde amor, poder e vingança se entrelaçavam de maneiras perigosas e fascinantes. Após o encontro na galeria, Alexander Sterling não perdeu tempo em tomar medidas para proteger Olivia. Ele imediatamente percebeu que Daniel e Jessica não eram apenas traidores oportunistas. Eles eram determinados, calculistas e dispostos a fazer qualquer coisa para garantir a herança de Olivia. Naquela mesma noite, Alexander enviou um de seus assistentes mais confiáveis para monitorar discretamente a casa de Olivia e cada movimento de Daniel e Jessica. Cada movimento, cada saída, era registrado. Alexander não deixava nada ao acaso. Olivia, por sua vez, estava dividida entre o medo e o espanto. Aquele homem tão carismático e poderoso parecia controlar o mundo inteiro ao seu redor, mas seu comportamento era ao mesmo tempo reconfortante e opressivo. Cada encontro com ele a lembrava de que não estava mais sozinha, mas também de que estava entrando em um universo onde as regras normais não se aplicavam. Poucos dias depois, Alexander entrou em contato com ela para avisá-la do perigo iminente. Daniel e Jessica haviam planejado prendê-la durante uma viagem de negócios. Alexander interceptou os planos deles por meio de seus contatos e influência. Ao ouvir isso, Olivia sentiu uma onda de gratidão misturada com admiração. Nunca imaginara que alguém tomaria tantas medidas para mantê-la segura. Mas Alexander não se contentou em protegê-la apenas fisicamente. Ele também queria ensiná-la a se defender, a entender o mundo complexo em que acabará de ser lançada. Disse-lhe uma noite com uma seriedade que não deixava margem para dúvidas. Olivia, você não está mais sozinha. Mas o que você está prestes a descobrir é cruel. A traição não se limita ao seu marido e à sua irmã. Há forças em ação que não vão parar por nada. Se você quiser sobreviver, precisa estar preparada. Olivia percebeu então que sua vida havia mudado para sempre. Não se tratava mais apenas de família ou riqueza. Ela agora fazia parte de um perigoso jogo de poder, vingança e proteção, com Alexander Sterling como seu guia e aliado. Cada momento passado com ele fortalecia o vínculo entre eles, mas também a tensão. Ela sabia que sua sobrevivência dependia tanto de sua confiança nele quanto de sua própria capacidade de resistir. A aliança estava apenas começando, e Olivia já sentia que o mundo que ela conhecia havia desaparecido para sempre. Depois de algumas semanas sob a proteção de Alexander, Olivia começou a entender a magnitude da sua situação. Daniel e Jessica não eram apenas perigosos para ela. Eles começaram a manipular aliados e a preparar armadilhas mais sofisticadas para garantir que a herança dela voltasse para eles, custasse o que custasse. Alexandre, implacável e metódico, decidiu que era hora de revidar. Ele nunca agiu pela metade. Queria que a verdade viesse à tona e que a traição fosse punida publicamente. Mas Olivia, apesar da raiva e do medo, tinha uma visão diferente. Ela não queria humilhar excessivamente a irmã ou o marido. Ela simplesmente queria sobreviver e recuperar o controle da sua vida. O contraste entre suas abordagens criava tensão entre eles. Olivia sentia atração e medo por Alexander. Cada plano que ele delineava era brilhante, porém implacável. Cada movimento demonstrava seu poder e controle absoluto sobre situações perigosas. Alexander começou a reunir evidências, conversas interceptadas, documentos financeiros falsificados por Daniel, mensagens revelando os esquemas de Jessica. Olivia aprendeu a ler e entender essas evidências, descobrindo aspectos da traição que ela nunca havia imaginado. Ela percebeu que a manipulação e a ganância transformaram as pessoas que ela amava em inimigos implacáveis. Uma noite, Alexandre a chamou de lado e disse gravemente: Olivia, o que vamos fazer não é apenas defendê-la. Vamos esclarecer as coisas. Você verá quem são seus verdadeiros aliados e seus inimigos. Olivia sentiu o coração disparar. O medo se misturava a uma estranha excitação. Ela entendia que aquela aventura não era apenas uma questão de sobrevivência. Era sobre justiça, vingança e a possibilidade de um novo começo. Assim, os preparativos para a vingança começaram no mais absoluto sigilo. Cada detalhe foi planejado, cada movimento de Daniel e Jessica monitorado. Alexander ensinou a Olivia a paciência estratégica e a força interior necessárias para sobreviver a uma traição tão profunda. Juntos, eles formavam uma equipe formidável, pronta para enfrentar a decepção e transformar a dor em poder. Após semanas de cuidadosa preparação, Alexander e Olivia estavam prontos para agir. Cada movimento de Daniel e Jessica havia sido monitorado,
cada evidência cuidadosamente coletada. O momento do confronto público se aproximava, e Olivia sentia uma mistura de pavor e alívio. Ela finalmente veria a traição revelada e se libertaria da armadilha familiar em que se encontrava. Alexander organizou um jantar oficial em nome deles, convidando parentes e testemunhas-chave, sem que Daniel e Jéssica suspeitassem da armadilha. Tudo foi orquestrado com precisão. Câmera discreta, documentos expostos, depoimentos preparados. Quando a noite começou, Daniel e Jéssica pensaram que estavam no controle. Mas Alexander os deixou falar, sorrir e se gabar diante dos convidados, até que ele ativou a verdade. As evidências foram apresentadas uma a uma, as mensagens apagadas, os planos para eliminar Olivia, as manipulações financeiras. Os rostos dos dois traidores congelaram em choque e humilhação. Jéssica tentou se justificar chorando e implorando, mas a voz calma e cortante de Alexandre a interrompeu. A verdade está lá fora, e nada pode escondê-la. Sua ganância e traição foram expostas para todos verem. Daniel, incapaz de mentir desta vez, abaixou a cabeça. Olivia, pela primeira vez em semanas, sentiu um enorme peso ser tirado de seus ombros. As pessoas na sala compreenderam a extensão da traição e a gravidade da trama. Daniel e Jéssica foram agora humilhados e desmascarados publicamente. Alexander virou-se para Olivia e colocou a mão sobre a dela, transmitindo conforto e força. Isso é só o começo, mas a verdade é a primeira arma contra aqueles que buscam te fazer mal, sussurrou. Olivia percebeu então que aquele momento marcava o fim de um capítulo sombrio em sua vida. A traição de sua família havia sido exposta e, graças a Alexander, ela encontrara não apenas proteção, mas também justiça. Pela primeira vez, ela se sentiu capaz de respirar, se endireitar e retomar o controle de sua vida. Mas mesmo com essa vitória, ela sabia que ainda não havia acabado. O mundo de Alexander, com seu poder e seus inimigos, ainda prometia desafios. E Olivia precisava estar pronta, não apenas para sobreviver, mas para se afirmar neste novo capítulo de sua vida. Após o confronto público, a tensão que pesava sobre Olivia finalmente pareceu diminuir, mas outro tipo de tensão surgiu. A do coração. Alexander Sterling não era mais apenas seu protetor. Ele estava se tornando um homem presente em sua vida, poderoso e magnético, cujo olhar, cada gesto carregava uma carga emocional difícil de ignorar. Olivia sentia uma mistura de medo e desejo. Ela sabia que Alexander poderia protegê-la e guiá-la em um mundo que ela desconhecia, mas também sentia o perigo inerente àquele homem intenso. Ele não era gentil em seu amor, era apaixonado, dominador e às vezes imprevisível. E, no entanto, era essa intensidade que a fascinava. Certa noite, após uma reunião estratégica sobre novas ameaças aos negócios de Alexandre, ele a convidou para um passeio pelos jardins de sua residência. A noite estava tranquila, iluminada por lâmpadas delicadas e pelo brilho da lua. Alexandre parou e a encarou. Olivia, não estou apenas pedindo que confie em mim para cuidar da sua segurança, disse ele, em voz baixa, mas firme. Estou pedindo que confie em mim com a sua vida e o seu coração. Essas palavras fizeram Olivia estremecer. Ela entendeu que o vínculo entre eles não se baseava apenas em sobrevivência ou vingança. Havia uma atração profunda, irresistível e talvez perigosa. Ela sentiu uma mistura de desejo e apreensão, sabendo que se render a este homem significava entrar em um mundo onde cada emoção seria amplificada, onde cada ação teria consequências. Alexander, por sua vez, não escondia seus sentimentos. Queria proteger Olivia, mas também queria que ela sentisse a intensidade do vínculo entre eles. Cada momento que passavam juntos era carregado de uma tensão sutil, porém persistente. Olivia percebeu que nunca havia conhecido um amor tão poderoso, onde paixão e segurança pareciam coexistir de forma quase insuportável. Apesar desse romance em desenvolvimento, Alexander permaneceu alerta aos perigos que cercavam Olivia. Ele continuou a planejar, monitorar e proteger, mostrando que neste mundo, amor e vigilância ainda andavam de mãos dadas. Para Olivia, cada movimento de Alexander era uma promessa silenciosa, a de que ela nunca mais estaria sozinha contra aqueles que a machucariam. Este capítulo em suas vidas marcou uma virada. Olivia havia encontrado não apenas um protetor e um aliado, mas também um homem capaz de despertar nela emoções que ela jamais poderia imaginar. O preço do amor, ela agora entendia, era muitas vezes intenso, perigoso, mas irresistível. À medida que Olivia começava a se adaptar à proteção e à presença de Alexander, um novo perigo emergiu, mais insidioso do que a traição de sua família. Alexander operava em um mundo de poder e influência, onde seus inimigos eram numerosos, implacáveis e prontos para atacar onde mais doía.
Olivia, por extensão, havia se tornado um alvo. Certa noite, ao voltar para casa de uma reunião com Alexander, ela notou carros desconhecidos a seguindo. Seu coração disparou e o pânico a invadiu, mas antes que pudesse reagir, Alexander estava ao seu lado. Num piscar de olhos, ele neutralizou a ameaça com uma eficiência assustadora. Olivia, você precisa entender uma coisa, disse ele, conduzindo-a para dentro de sua residência segura. Sua segurança nunca estará garantida enquanto essas forças existirem. Aqueles que querem nossa queda não vão parar por nada. Olivia sentiu uma onda de ansiedade. Ela pensara que a eliminação de Daniel e Jéssica marcaria o fim de suas provações. Mas agora entendia que era apenas o começo de um mundo ainda mais perigoso. Alexander decidiu treiná-la. Ele lhe mostrou como reconhecer uma ameaça, como permanecer furtiva e como se defender, se necessário. Cada lição era desafiadora, mas Olivia entendia a importância de se tornar mais forte. Ela sentia que sua sobrevivência dependia tanto de suas próprias habilidades quanto de proteger Alexander. Para Alexander, essa ameaça reforçou sua necessidade de proteger Olivia, mas também sua determinação em controlar todas as variáveis. O vínculo entre eles, já intenso em amor e paixão, foi fortalecido por essas provações. Cada perigo enfrentado juntos fortaleceu o vínculo e a confiança mútua. Esse período também revelou um lado mais humano de Alexander. Por trás de sua aparência implacável de bilionário, havia um homem capaz de ternura e paciência, cuidando de Olivia enquanto a preparava para enfrentar a realidade brutal de seu mundo. Assim, Olivia entendeu que sua aventura não era apenas uma luta contra a traição de sua família, mas uma imersão em um universo complexo onde poder, vingança e amor eram inseparáveis. E ela percebeu que se quisesse sobreviver e prosperar neste mundo, teria que abraçar essa realidade, por mais perigosa e fascinante que fosse. Após superar as ameaças iniciais, Alexander percebeu que era hora de adotar uma abordagem mais estratégica. Não bastava mais proteger Olivia de forma reativa, era preciso antecipar os perigos e criar uma rede capaz de neutralizar quaisquer ataques futuros. Alexander apresentou Olivia ao seu mundo complexo, um mundo onde alianças, política e negócios se entrelaçavam perigosamente. Ele lhe mostrou como identificar aliados confiáveis e detectar potenciais traidores. Olivia aprendeu rapidamente que cautela e estratégia eram tão vitais quanto coragem. Juntos, eles começaram a construir sua rede de proteção e influência. Especialistas em segurança, consultores financeiros e contatos nos negócios e na política foram recrutados. Cada pessoa escolhida precisava ser confiável, e cada ação deveria servir para fortalecer sua posição. Ao mesmo tempo, o relacionamento deles se fortalecia. A tensão entre Alexander e Olivia, uma mistura de paixão e respeito mútuo, tornou-se inseparável de sua aliança estratégica. Momentos de intimidade e cumplicidade eram raros, mas intensos, oferecendo a Olivia um delicado equilíbrio entre segurança e emoção. Certa noite, enquanto planejava uma nova medida de proteção para conter uma tentativa de desestabilizar seus negócios, Alexander se virou para Olivia e disse: "Você é muito mais forte do que pensa. Cada decisão que tomamos juntos o torna mais invencível." Olivia sentiu um calor inundar seu ser. Percebeu que não era mais apenas uma vítima da traição familiar. Ela havia se tornado uma parceira, capaz de influenciar o curso dos acontecimentos e participar ativamente da construção do poder compartilhado. Mas mesmo com esse sucesso, uma tensão persistia. Alexandre permanecia imprevisível e às vezes assertivo, e Olivia sabia que qualquer aliança em sua rede poderia trazer riscos. Cautela era essencial. Este capítulo em suas vidas marcou uma virada. Olivia e Alexander não estavam mais unidos apenas pela sobrevivência e pelo amor, mas também pelo poder. Juntos formavam uma força formidável, capaz de se defender contra todas as ameaças e pronta para transformar vingança e dor em vantagem estratégica. Após meses de tensão, preparação e batalhas contra traições e ameaças, Olivia enfrentou um dilema crucial. Alexander havia construído um mundo ao seu redor onde ela era protegida, amada e respeitada, mas também lhe ofereceu uma escolha: permanecer ao seu lado neste mundo intenso e perigoso, ou retomar sua vida sozinha, enfrentando um futuro incerto. Certa noite na luxuosa residência de Alexandre, eles discutiram seu futuro. Alexandre, sentado perto da lareira, olhou para Olivia com uma intensidade que fez seu coração bater mais rápido. "Olivia, você sobreviveu a tanta traição e perigo. Eu te ofereço uma vida onde você será protegida, amada e poderosa ao meu lado. Mas se o seu coração não desejar, eu não vou te segurar." Olivia sentiu a respiração falhar.
O peso das experiências passadas ainda a pesava, mas ela sabia o que queria. Cada sorriso de apoio, cada gesto de proteção de Alexander, cada momento de cumplicidade e paixão transformaram sua percepção do mundo e do amor. Ela pensou em Daniel e Jéssica, na traição que quase a destruiu e na força que encontrara em Alexander. Ela entendeu que a segurança e o poder que ele oferecia não eram restrições, mas ferramentas para reconstruir sua vida e criar seu próprio destino. Eu escolho ficar com você, disse ela finalmente, com a voz trêmula, mas determinada. Não por medo, mas porque quero construir algo real e poderoso, com você. Alexander sorriu, com uma mistura de alívio e paixão nos olhos. Ele aproximou a mão da dela, segurando-a com firmeza. Então seguimos em frente juntos, Olivia. Neste mundo, nada pode nos deter. Essa escolha marcou o fim de um longo capítulo de sobrevivência e traição, e o início de uma vida em que Olivia finalmente pôde se afirmar plenamente amada e protegida. Ela havia encontrado não apenas segurança, mas também um amor intenso e apaixonado que jamais imaginara ser possível. No entanto, Olivia sabia que no mundo de Alexander, o perigo poderia surgir a qualquer momento. Mas desta vez ela não estava mais sozinha. Havia escolhido o homem que compartilhava sua vida, seu amor e sua luta. Juntos, eles eram invencíveis. Com a escolha de Olivia de ficar ao lado de Alexander, um novo capítulo em suas vidas começou. Mas esse renascimento não foi apenas emocional, foi estratégico e poderoso. Juntos eles consolidaram sua posição, transformando cada lição aprendida, cada traição sofrida e cada ameaça frustrada em força e maestria. Daniel e Jéssica, humilhados e expostos publicamente, não tinham mais poder sobre Olivia. Sua queda fora completa, e Alexander garantiu que nenhum plano futuro pudesse ameaçar sua tutela. Olivia sentiu a verdadeira liberdade pela primeira vez em muito tempo. Ela não era mais vítima de sua família, mas dona de seu próprio destino. O casal então trabalhou para expandir sua rede, fortalecendo suas alianças e protegendo seu império contra ataques. Olivia participou ativamente dessas decisões, demonstrando que não apenas estava protegida, mas também capaz de agir com inteligência e ousadia. Seu papel na estratégia de Alexandre fortaleceu os laços entre eles, transformando seu romance em uma verdadeira aliança de poder. Mas a verdadeira transformação não vinha simplesmente do poder ou da riqueza, vinha da confiança e do amor. Cada olhar trocado, cada gesto de ternura e cada momento de cumplicidade davam origem a uma intimidade profunda e apaixonada. Olivia havia encontrado um amor que não era frágil ou passageiro, mas intenso, protetor e inabalável. Certa noite, em sua residência com vista para a cidade iluminada, Alexander pegou a mão de Olivia e disse: "Passamos pelo inimaginável, Olivia. Traição, perigo. Tudo isso nos tornou mais fortes. Hoje você não é apenas amada. Você é invencível ao meu lado." Olivia sorriu, sentindo que cada provação a havia preparado para aquele momento. Ela havia sobrevivido à traição, enfrentado medo e encontrado amor e poder. Juntos, ela e Alexander eram agora uma força imparável. A vida ainda poderia trazer desafios, mas Olivia sabia que nunca mais estaria sozinha. Ela havia transformado sua dor em poder, seu medo em coragem e a traição em vitória. Seu renascimento estava completo, amada, respeitada, protegida e pronta para enfrentar o que quer que o futuro reservasse. E assim Olivia Carter e Alexander Sterling começaram uma vida onde vingança, justiça e amor foram misturados com riqueza e poder, provando que mesmo após a mais profunda traição, é possível renascer e conquistar tudo.